Olha, em meio às articulações para as eleições de 2026, Minas Gerais segue como um dos principais tabuleiros políticos do país. Os grupos ligados ao presidente Lula e ao senador Flávio Bolsonaro ainda enfrentam dificuldades para definir palanques fortes no estado, que concentra mais de 16 milhões de eleitores. Do lado do governo, o nome do senador Rodrigo Pacheco segue como principal aposta, mas ainda há incerteza sobre sua candidatura. Já entre os aliados do PL, as negociações avançam para definir um nome de consenso entre diferentes opções. Para explicar melhor esse cenário e os bastidores dessas articulações, a gente chama agora o diretor da sucursal, Rafael Veleda, que tem os detalhes. Oi, Veleda, muito boa tarde, obrigada pela participação aqui no Contexto. Conta para quem está nos assistindo como é que está esse cenário hoje em Minas. Boa tarde, Neila e todo mundo que está assistindo. Sempre um prazer participar aqui do Contexto. Neila, o Flávio aqui em Minas ele tem muitos candidatos, mas nenhum é o candidato perfeito. Então, essa é a dificuldade. E o Lula parece que só tem um candidato e esse candidato não confirma a intenção, que é o senador Rodrigo Pacheco. Então, esses dois lados, né, os dois líderes da disputa presidencial, eles estão tentando buscar o seu palanque forte aqui em Minas. O Flávio vai discutir esse assunto essa semana, hoje, amanhã, ele está em Brasília para discutir com o deputado Nicolas Ferreira, que é a maior liderança da direita aqui no estado, quem eles vão apoiar, quem que está na mesa. Colocar um candidato próprio do PL, que seria o Flávio Rosco, que é ex-presidente da FIENG, apoiar o senador Cleitinho, que é o líder das pesquisas do Republicanos, ou apoiar o atual governador, o Matheus Simões, que não está tão bem nas pesquisas, mas é um aliado próximo do Nicolas, por exemplo, então tem que ver toda a construção. Não sabemos, a gente já falou sobre isso aqui no Contexto, se o Cleitinho vai ser mesmo candidato, né? Ele é o líder de todas as pesquisas, mas aqui em Minas os políticos desconfiam um pouco, têm o pé atrás, acham que ele pode estar só fortalecendo o nome dele e vai continuar no Senado. Vamos ver, ele promete até mês que vem decidir. Do lado do PT, do Lula, né? O PT é muito fraco aqui em Minas, desde o governo Pimentel, está enfraquecido, não tem nomes fortes, então tem que fazer um aliado de outro partido. O Lula, desde o ano passado, ele fala publicamente em discurso, sempre que encontrava o senador Rodrigo Pacheco, Pacheco, você pode ser governador de Minas. Então a gente vê que são acenos públicos, a gente sabe que tem acenos em privado também pedidos, porque o Lula acha que o Pacheco seria uma candidatura competitiva aqui em Minas, para dar um palanque para ele fazer uma campanha nesse estado, como você falou, Neila, onde estão em jogo 16 milhões de votos. A gente sabe que a esquerda está enfraquecida em Minas, então eles uma pré-candidatura parecida com a da Haddad em São Paulo, assim, para fazer um nome forte, para não passar, não deixar o adversário ganhar em primeiro turno, mas sabem que é um caminho muito difícil. Mas o Pacheco, ele nunca... Bom, perdi o contato com o Rafael Veleda. A gente estava falando sobre o cenário atual das eleições em Minas Gerais e o Veleda estava explicando como será a aposta, a escolha da direita e da esquerda, né, do presidente Lula para as eleições em Minas Gerais. Flávio Bolsonaro, que vai discutir com o Nicolas Ferreira, que é deputado e hoje um dos maiores nomes da política mineira, sobre essa possibilidade de escolha. Existe aí a possibilidade de apoio ao senador Cleitinho, e também a possibilidade de apoio a Matheus Simões, que é o atual governador de Minas Gerais, que era vice de Romeu Zema, o que pode ser um problema. Veleda, estava aqui falando aqui sobre a problemática, antes de você concluir, do Matheus Simões, porque o Simões era vice do Zema. E se a gente tem o Zema como candidato à presidência da República, como é que o Flávio e o Nicolas vão poder apoiar o Matheus, se o Matheus será apoiado pelo Zema? Como é que vai ser esse palanque? Essa possibilidade, o vice
numa chapa do Flávio Bolsonaro. Então, isso também está na mesa do PL, pelo menos. Apesar do Zema falar que não está na mesa dele, a gente sabe que não é uma coisa que está completamente descartada. Então, isso resolveria o problema de Minas da direita. Se o Zema fosse o vice do Flávio Bolsonaro, o Matheus Simões seria o candidato do PL aqui em Minas, mesmo estando no PSD de dado, e apoiado, né? Como não temos essa definição, o Simões está na reserva ali. A gente vê o PL, a maior parte do PL, querendo apoiar o Cleitinho, acredita que ele é o candidato mais forte